Olá, pessoal, voltamos aí, né, para a nossa aula 6, né, da disciplina Contabilidade Aplicada às Instituições Financeiras. Essa disciplina é em EAD, pela Faculdade RSA, e a gente acompanha aí, né, o material. Vou compartilhar aqui os slides para a gente dar sequência na matéria que a gente está vendo aí, né, dentro do tópico 3, estrutura do Sistema Financeiro Nacional, ok? Vou colocar aqui. Vamos lá, aula 6, né? A gente viu já 4 instituições participantes do sistema distribuidor de títulos, né? A gente viu as corretoras, a gente viu as distribuidoras, os agentes autônomos de investimento e as entidades administradoras de bolsa e balcão, né? E agora a gente vem com as câmaras de compensação e liquidação, né? O que seria essa compensação, essa liquidação? Quando a gente ouve falar em compensação, a gente lembra de banco, né? Porque é em bancos que a gente vai ver lançamentos mais à frente, né? Falando sobre a compensação. É aquela espécie de garantia que a pessoa que coloca o dinheiro num banco, numa entidade financeira, ela tem a segurança de que aquele dinheiro vai voltar para ela. Na compensação, vai acontecer ali as operações de saber quem é que tem o direito, quem é que tem a obrigação, né? E aí o banco ele tem essas contas de compensação justamente para definir esses parâmetros e, no futuro, já determinado nos títulos, né, haver a liquidação. E a liquidação, por sua vez, é o recebimento desses valores de volta, né? A liquidez é o pagamento, né? Bom, aí existem as câmaras que fazem, né, acontecer a compensação e a liquidação. Realizam a etapa de pós-negociação de entrega dos ativos, correspondente ao pagamento, né? Essa pós-negociação de entregas de ativos é justamente a compensação e depois o pagamento, que é a liquidação. Constitui-se importante mecanismo de segurança para os investidores, tá? Então, como a gente falou, né, havendo uma câmara de compensação e de liquidação, isso dá ao investidor uma segurança de que o seu dinheiro, né, vai retornar principal e rendimentos, né? Integram o SPB, né, que é o Sistema de Pagamentos Brasileiros. A compensação, como a gente falou, é o sistema de cálculo das obrigações ou direitos líquidos dos participantes, né, tanto de quem está emitindo como daquele que está adquirindo, de forma que apenas os resultados líquidos de suas operações em relação aos outros participantes do mercado é que constituirão, de fato, um direito ou obrigação contra o sistema, tá? A liquidação, por sua vez, né, é o processo final de extinção desses direitos ou obrigações, em que a transferência dos ativos e dos recursos financeiros efetivamente ocorrem. Então, pessoal, liquidar é como a gente falou, né? Você ter o seu dinheiro de volta, o encerramento, a extinção entre direito da instituição financeira que recebeu o valor, ou participante do mercado que recebeu o valor, a empresa, né? Como o investidor, né? Tanto aquele que captou o recurso vai ter o seu dinheiro através da liquidação, como o que colocou o seu dinheiro no mercado vai ter a sua liquidação na data determinada. Aí, para a gente entender um pouco como a Câmara funciona, né? Existe aí uma interligação de sistemas, o sistema de compensação e liquidação, os sistemas de custódia de valores imobiliários e as contas de liquidação do Banco Central. Então, a gente vai ter aqui, ó, como vocês podem observar na figura, né,
a gente tem uma interligação entre esses sistemas, uma integração, uma comunicação entre esses sistemas, né? O sistema que compensa e liquida, o que guarda esses valores, a custódia, né? E a contabilização que é feita, a contabilidade que é feita, né? Dessa liquidação, por que não dizer da compensação também, pelo Banco Central, né? Regidos pelo Banco Central. Bom, o sistema de custódia de valores mobiliários, que é um dos integrantes ali, ele guarda, né, a custódia. O que é custódia? Né? Custódia é guarda, custodiar é guardar. Então, ele vai guardar os ativos que as empresas do setor financeiro realizam para os clientes que investem no mercado financeiro. Então, a guarda desses ativos é feita pelos sistemas de custódia. É muito importante nas ofertas públicas, né? Ou quando as ações são negociadas em mercados organizados. Então, quando a oferta, né, dos valores, a oferta pública, no caso de ações, né, na bolsa, a custódia é importante nesse momento aí, quando vai ser entregue as ações, recebidos os valores correspondentes a essas ações, né? E quando elas também são negociadas no balcão, né? No balcão de negócios, né? Bom, a questão da custódia, ela se divide em dois tipos: a custódia fungível e a custódia infungível. Vamos ver os dois termos aqui. O que é a fungível, né? A fungível é aquela que pode ser trocada, né, por um similar, né? Vamos dizer assim. Os bens que vão ser retirados da custódia, eles podem não ser exatamente os mesmos depositados, embora tenham a mesma quantidade, qualidade, espécie, mas são outros, né? Não são os mesmos, tá bom? Então, quando se fala em fungível, a gente pode dar o exemplo do depósito de dinheiro. Você deposita uma nota de 100 e quando você vai sacar, você saca 5 notas de 10, né? Ou seja, é a mesma quantidade, né? É da mesma qualidade, é dinheiro, né? Espécie, é valor mesmo, como você depositou, tá? A questão das ações escriturais é um outro exemplo também, né? Você deposita, você adquire aquelas ações, né? Deposita aquele valor por aquelas ações e você vai receber o título, né? Daquelas ações e depois vai receber o valor de volta, né? E isso é diferente, não é o mesmo valor, não é o mesmo dinheiro, né, que você está recebendo, tá bom? Tem a mesma quantidade de valores, a qualidade, a espécie, mas não são os mesmos bens que foram depositados. Agora, a custódia infungível, aí ela trabalha com o igual, né? Ou seja, os bens retirados, eles devem ser exatamente o mesmo depositado, pois eles possuem as características intrínsecas que as individualizam, ou seja, que particulariza aquele bem, não tem outro igual, né? É o exemplo das joias que se depositam nos bancos, né? Então, uma joia depositada no banco, ela é um bem que é considerado infungível, ele foi guardado e aquela guarda é infungível, ou seja, quando você for retirar aquele bem, vai ser o mesmo que você depositou, tá certo? Então, fungível e infungível. Bom, vamos falar ainda dentro do sistema de custódia de valores imobiliários de dois prestadores de serviço que desempenham um papel fundamental no sistema distribuidor de títulos e particularmente no sistema de custódia de valores mobiliários. A gente tem a central depositária e a gente tem os custodiantes. A central depositária, ela é responsável por receber a ação, né, para que ela possa ser negociada em mercados organizados. Então, a central, o próprio nome está dizendo, é onde é depositada aquelas ações, né, onde elas estão ali para serem negociadas. Outra
outro papel, né, fundamental da central é que ela controla a lista dos acionistas que operam em mercados organizados. Então, ela tem uma lista de acionistas, né? Ela tem ali possíveis e eventuais compradores, exemplo de ações. Também recebe os créditos do escriturador, repassando-os aos investidores. Então, a central depositária também é quem tem o título para ser emitido, né, para ser repassado, entregue ao investidor, seja um título de cotas de capital, seja um título de debênture, né, de cotas de investimento, elas são, esses papéis, né, são transacionados dentro da central depositária. E, por fim, envia as informações periódicas aos investidores sobre o mercado. Então, a central depositária também tem esse papel de manter o investidor informado sobre o valor da ação, quanto que vale a empresa que ele está investindo, perspectivas futuras, né? Também é trazida aí pela central depositária. Como a gente falou, o outro prestador de serviço dentro do sistema de custódia são os custodiantes. Eles têm um relacionamento direto com os investidores, tá? Eles quem fazem a ponte, né, entre os investidores e a central depositária, tá? Então, os custodiantes é aí onde entra, né, a questão de fazer a a ponte mesmo, né, entre um e outro, entre aquele que emite a ação e que está com a ação lá para ser negociada e aquele que tem interesse em comprar aquelas ações. Que mais? Os custodiantes, eles movimentam as ações dos seus clientes na central depositária. Então, é eles quem estão lá dentro da central, né, fazendo toda a movimentação de compra e venda de ações. Efetua e mantém o cadastro do investidor e as alterações solicitadas. Olha só, enquanto na central depositária existe lá uma lista dos acionistas, né? Essa lista ela é mantida, né? Ela é feita, ela é mantida, atualizada esse cadastro, né? Essa alteração, essas possíveis alterações que são solicitadas dessa lista, né? E desse cadastro também desses investidores. Ok? Bom, pessoal, a gente passa então para o nosso próximo tópico, que é valores mobiliários. A gente tem falado muito sobre títulos e valores mobiliários, TVMs, né? E o que seriam esses VMs, né? São valores ofertados publicamente, quaisquer títulos ou contratos de investimento coletivo que gerem direito de participação, de parceria ou remuneração, inclusive resultante da prestação de serviço, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros, né? Então, foi um valor ofertado publicamente, ele é chamado de valor mobiliário. Título, contrato, né? O contrato de prestação de serviço, no caso dos intermediários financeiros, né? Então, tudo isso são considerados valores imobiliários, característica fundamental que gera participação, que gera remuneração, né? O valor imobiliário ele tem essa capacidade de gerar uma remuneração, né? Um juros, um rendimento, né? E esses juros, esses rendimentos, eles vêm do esforço do empreendedor, né? Ou de terceiros, né? Para aumentar o valor daquele capital, o valor daquela ação, né? Então, quanto mais aquela empresa auferir renda, lucro, aumentar sua composição de capital, mais esses valores mobiliários eles vão
sendo gerado nele, né, os direitos de participação, de remuneração. Os valores mobiliários mais comuns, que a gente tem citado aqui, né, diversas vezes, os mais comuns são as ações, tá? Que seriam as ações? A ação é a menor parcela do capital social das companhias ou sociedades anônimas. Então, a gente tem comentado sobre isso na disciplina de estrutura das demonstrações, lá na DLPA, né? A gente tem falado muito sobre a questão das sociedades anônimas, das ações, do capital, né? Como que é constituída essas ações. Então, ela é aquelas cotas, né? Aquelas partes do capital que são emitidas no mercado. Por exemplo, você tem um capital de 100 mil, e aí você divide ele em cotas de R$ 1. Né? Então, você tem 100 mil ações para serem negociadas no mercado. Tá? Ok? E ela está sempre ligada às SAs, tá, pessoal? As companhias. Tá? Sempre. Somente as ações emitidas por companhias abertas, registradas na Comissão de Valores Imobiliários, podem ser negociadas no mercado de valores imobiliários, mercado de capitais. Tá? Então, as ações para serem negociadas no mercado são ações de SAs, são as ações das companhias, são SAs e de capital aberto, ou companhias abertas. As ações elas podem ser de duas formas, né? Ordinárias e preferenciais. Acho que a gente já comentou sobre isso em disciplinas anteriores do curso, né? Bom, ordinárias, elas são chamadas pela sigla ON, né? E preferenciais PN. Né? Então, a gente tem as ordinárias, as ONs, e as preferenciais PN. As ordinárias, elas conferem ao seu titular direito a voto nas Assembleias Gerais. Então, uma ação ordinária é uma ação comprada normalmente por quem tem a intenção da continuidade e também um valor expressivo. Tá? As ações ordinárias normalmente são valores expressivos, daí também, né, essa vantagem, né, esse direito, na verdade, de votar, né, de decidir sobre o que é proposto nas AGOs, nas Assembleias Gerais Ordinárias e nas AGEs também. Né? Então, se houver votação, quem tem ação ordinária vai poder votar. Quem tem ação apenas preferencial não tem direito a voto. E por que são chamadas de preferenciais? É porque confere ao seu titular prioridade na distribuição de dividendos ou no reembolso de capital. Então, veja só, uma empresa em que ela vai distribuir os dividendos e, de repente, ela tem uma parcela, como a gente viu lá em DLPA, né, para a constituição da reserva de lucros a realizar, ela tem uma parcela não realizada do seu lucro, ela vai poder distribuir os dividendos apenas da parcela realizada. Né? E quem vai ter a preferência de receber esses dividendos, quem começa a receber, quem são os primeiros a receber, é quem tem as ações preferenciais, ou são as ações preferenciais que são as primeiras a receber dividendos, ou, no caso de um resgate dessas ações, né, no reembolso desse capital, eles recebem primeiro do que quem tem as ações ordinárias. Tá? Então, essa questão da preferência não está ligada a voto, não está ligada a algo, né, que, às vezes, a palavra preferencial possa remeter, mas simplesmente a questão de ter a preferência no recebimento dos dividendos ou reembolso dessas ações. Ok? Então, ordinárias, vocês sempre lembram da AGO, né?
Assembleia Geral Ordinária, ordinárias. Então, está lá no transcurso das propostas e das votações, são os acionistas que possuem ações ordinárias, ou as ON. Ok? Bom, pessoal, o outro tipo de valor mobiliário muito conhecido são as debêntures. E a gente, quando está lá no quinto período, né, na estrutura das demonstrações, a gente também trata muito sobre debêntures, quando a gente fala sobre a DRE, né? Na estrutura da DRE, lá embaixo, no LEDI, depois do LEDI, ou pelo LEDI, né, são calculadas as participações. Dentre as participações, a primeira da lista, e não pode ser diferente, estão as debêntures, ou os debenturistas, né, que vão receber a sua participação nos lucros daquela empresa. E, portanto, é um título de crédito privado em que os debenturistas são credores da empresa e esperam receber juros periódicos, né, e o pagamento do principal no vencimento do título, ou mediante amortizações nas quais se paga parte do principal antes do vencimento, conforme a escritura de emissão, né? A escritura de emissão é o documento, é o título de debênture, né? Nele está lá a data de vencimento, forma de resgate, né? Então, se é total, se é amortizado, tudo tá escrito, né? Na escritura de emissão de debêntures. Só uma observação, né? Que debêntures ele assemelha-se à ação, porém com essa característica de ser privado, né, privativo, são emitidos diretamente pelaquela empresa, para aquele investidor em especial. As cotas de fundos de investimento são frações do valor do patrimônio do fundo. Um fundo é organizado sob a forma de condomínio e seu patrimônio é dividido em cotas, cujo valor é calculado diariamente por meio da divisão do patrimônio líquido pelo número de cotas do fundo, né? Então, quando a gente fala das cotas, né, de fundos de investimento, são as frações daquele patrimônio, né, que foi dividido ali e para cada um ficou um valor, né? Esse fundo ele vai sendo, né, esse valor ele vai sendo calculado diariamente, tá? Vamos dar um exemplo aí. Tem um investidor, ele aplica R$ 2.000 em cotas de um fundo com um patrimônio líquido de 500 mil, né? E 100 mil cotas, né? Desses 500 mil. Bom, o valor da cota, então, você pega 500 mil, que é o valor do PL naquele momento da aquisição, divide por 100 mil cotas, ou pela quantidade de cotas, e aí cada cota ela está avaliada a R$ 5. Aí você adquire aquelas cotas a R$ 5. Se esse investidor está adquirindo 2.000 cotas, está aí, né? Você pega R$ 2.000, 2.000 cotas não, R$ 2.000 em cotas. Você pega os R$ 2.000, divide pelos R$ 5 que é cada cota, daí esse investidor está adquirindo 400 cotas do fundo desse investimento. 400 cotas. Beleza. Como é feito o cálculo, então? Digamos que o total de cotas após a aplicação, né, vai ficar 100.400 cotas. Né? Daí o PL, após a aplicação, ele ficou em 502 mil, né, porque aumentou 2 mil ao patrimônio, correto? Daí, quando você pega os 502 mil, divide pelos 100.400, vai dar os mesmos R$ 5. Então, aí explica que a cota, após a aplicação, ela continua com o mesmo valor, porque tanto você acresceu o valor do PL, como você acresceu a quantidade das cotas, né? Foi para 100.400 cotas. E aí, essa divisão ela vai sendo feita à medida que continua-se as mesmas cotas, mas aumenta-se o valor do patrimônio, tá? O valor do PL.
Bom, são divididos em fundos abertos e fundos fechados, tá? Assim como a gente tem lá as ações, né, das companhias abertas, tem também das fechadas. Os fundos abertos permitem a entrada de novos cotistas, então está sempre ali tendo um giro, né, de novos cotistas, aumentando ali tanto o valor do PL como o valor das cotas. Já os fundos fechados, a entrada e saída de cotistas não é permitida, ou seja, não há um fluxo nos fundos fechados. Eles têm aqueles mesmos sócios, vamos dizer assim, aqueles mesmos cotistas durante todo o tempo, né, em que um fundo funciona. Cotas de clube de investimento. Opa, tem uma diferença. A gente tem as cotas de fundos e agora as cotas de clube. O que é? Bom, é uma comunhão de recursos de pessoas físicas, de no mínimo 3 e de no máximo 50 participantes. Então, é chamado de clube por essa característica aí, né? Então, de 3 a 50, não mais que isso e não menos que 3. Para aplicação em títulos e valores imobiliários. É um instrumento de investimento coletivo no mercado de capitais, né? Porém mais restrito que um fundo de investimento. Então, ele está restrito a esses participantes que vão comprar valores imobiliários, comprar ações, debêntures, né? Eles formam aquele grupo para ter mais força de mercado, mais força, mais valor agregado, né? Para competir, para oferecer, né? E concorrer no mercado. Aí outros valores imobiliários aí, não se classificam como ações, não se classificam como debêntures, não se classificam como cotas de fundos de investimento, não se classificam como cotas de clube de investimento. Aí vem para cá. BDR, Certificado de Depósito de Valores Imobiliários, é um valor imobiliário. Notas comerciais do agronegócio, as NCAs, o CEPAC, que é os certificados de potencial adicional de construção, que é da área da construção civil, e os certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, que mais? Os SICs, contrato de investimento coletivo, os certificados de investimento audiovisual e os certificados a termo de energia elétrica, né, que está muito em voga no mercado imobiliário. E o nosso último tópico da aula, né, a gente vai falar sobre os agentes especiais do Sistema Financeiro Nacional, eles que compõem essa estrutura do SFN. Né? Então, pessoal, existem instituições financeiras também com características especiais entre as demais, tá? Devido ao caráter especial de atuação, sendo estas o Banco do Brasil, né? O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o BNDES, e a Caixa Econômica Federal, tá? A nossa CEF. Então, essas instituições, elas fazem parte de todas as instituições financeiras, né? Como a gente viu aí em aulas anteriores, né? Como bancos comerciais, bancos de investimento, né? De desenvolvimento, porém elas se destacam pelo caráter especial da atuação dela, né? No sistema financeiro nacional, até pela ligação com o governo, né? Com o governo que rege, de certa forma, esses órgãos. Né? O Conselho Monetário Nacional é composto de membros do governo, o Banco Central é composto por membros do governo, a Comissão de Valores Mobiliários da mesma maneira. Tá? Então, são órgãos que, assim como existe aqui o Banco do Brasil, né, como sociedade mista, né, mas que tem ali a participação do capital da iniciativa privada, mais os 50% mais um é do governo, né? São as ações do governo. A Caixa Econômica toda de capital do governo, né? Categorizada aí como uma empresa pública, o BNDES, né? Que é o banco que
fomenta o desenvolvimento econômico e social do país, né? Falar do Banco do Brasil, ele ajusta-se a banco múltiplo tradicional, né? Atua como agente financeiro do governo federal, a gente viu isso também, opera a Câmara de Compensação de Cheques, né? Que está aí também, acredito que num caminho aí para a extinção, né? Cheque. Administra o Departamento de Comércio Exterior, né? Executa a política dos preços mínimos agropecuários. Então, o Banco do Brasil tem essa atuação especial, tá, do sistema financeiro. A Caixa Econômica Federal prioriza a concessão de empréstimos e financiamentos a projetos sociais, né? Então, a gente vê muito essa questão social, né, impregnada nas atividades da Caixa, centraliza o recolhimento do FGTS para as áreas de saneamento e infraestrutura, também é algo peculiar da Caixa Econômica, centraliza as operações do PIS, do Programa de Integração Social, e aí vem, né, o seguro-desemprego, o abono salarial, tá? E também a questão da habitação popular, né? As casas populares, os financiamentos de habitação feito pela Caixa Econômica Federal. Por fim, também paga o Bolsa Família, atualmente o Auxílio Brasil e o Seguro-Desemprego. E, por último, o BNDES, né? Muito famoso aí no passado recente, alvo de muita corrupção, né? Do governo federal. E é uma instituição responsável pela política de fomento de longo prazo do governo federal, por meio de várias linhas de financiamento voltadas aos setores industriais e sociais considerados de interesse ao desenvolvimento do país, né? E que foi ferido, né, nesse seu princípio em alguns momentos, aí, como falamos, em que atendeu a interesses individuais, né, e não coletivos. Outros intermediários financeiros, administradora de consórcios, são agências especiais da SFN, as sociedades de arrendamento mercantil, as sociedades corretoras de câmbio, as sociedades de títulos e valores imobiliários, as sociedades distribuidoras, né, de títulos e valores imobiliários, falamos sobre elas, né? Bom, pessoal, chegamos ao fim aí. A atividade 3 já está disponível também na plataforma Moodle. O material e a atividade está lá. E aí, ó, capricha aí, porque o prazo é sábado, tá? Estamos gravando aqui numa quinta-feira, mas já o material está desde ontem lá, né? E papirá aí o sábado, que a aula ela é registrada no sábado. Atento aos prazos, fiquem com Jesus.